Oi, turma, tudo bem, pessoal? Pessoal, eu resolvi gravar para vocês aqui, tá, o conteúdo referente ao nosso módulo 4 de curso, que envolve, né, que elenca, principalmente medidas ligadas à variação, dispersão, né? Então a gente acaba se deparando, né, com relação a esse nosso conteúdo, né, inclusive com uma forma de auxiliar vocês na fixação, né, compreender as etapas, os passos que são realizados para que a gente venha a lidar com esse formato, esse conjunto de medidas que auxiliam a gente numa grande, né, possibilidade para tomada de decisões, né? Vocês acabam percebendo que quando a gente acaba se deparando, a gente acaba lidando com as chamadas medidas de dispersão, a gente acaba de alguma forma lidando com quaisquer tipos de variação, de maneira que possam, ao ser levantados, coletados conjuntos de dados, né, a gente possa utilizar esses valores, esses resultados, esses indicadores que a gente acaba obtendo, de maneira que possa auxiliar em algum tipo de decisão mais efetiva, algum tipo de decisão mais assertiva, né? Partindo do princípio que a gente está lidando com uma referência inicial, basicamente, né, de modo que a gente possa criar um comparativo, tá? Então, vocês acabam percebendo que quando a gente acaba lidando com unidades como, por exemplo, média, como, por exemplo, algumas outras medidas de tendência central, normalmente a gente acaba verificando que sofre bastante variação, uma variabilidade grande, né? De maneira que os conjuntos que você acaba levantando, quando você acaba realizando operações, você acaba percebendo que os resultados, muitas vezes, que você obtém, esses indicadores que você acaba obtendo, esses parâmetros que você acaba encontrando, eles acabam não atendendo, acabam não representando com fidelidade o conjunto de dados, né? Então é para isso que a gente acaba se deparando com alguns outros recursos complementares, auxiliares, e que são fundamentais, né, no caso de dispersões, que a gente vai estar lidando basicamente com conceitos ligados à variância e desvio padrão, né? E alguns outros recursos como coeficiente de variação, aumento de Pearson e tudo mais, tá? Então vocês vão perceber que quando a gente estiver lidando com esse conjunto de ferramentas, conjunto de recursos, eles vão auxiliar a gente a fazer um respaldo, ou seja, confirmar e confrontar, né, os resultados que você obteve ao você levantar um conjunto de dados e previamente, por exemplo, calcular uma média, de maneira que vocês verifiquem se essa média pode ser utilizada, né, com uma boa confiança, uma boa confiabilidade, de maneira que vocês possam se apoiar nela para tomar algum tipo de decisão mais efetiva, tá? Inclusive, vocês vão perceber também que existem outras formas da gente calcular, a gente verificar quando um conjunto sofre variação, né? Então, existe, por exemplo, a amplitude total, como a gente acabou conferindo anteriormente, quando a gente estava lidando com as tabelas de distribuição de frequências, né, em que a gente acabava determinando o tamanho que um conjunto dispunha, né, um levantamento ele possuía, de maneira que você verificasse qual era a sua variação, né, dos dados levantados. Então a gente pode também lidar com esse formato, tá? Só que é um formato extremamente simples, né? Ele é muito limitante no sentido de você extrair informações relevantes, mas pode ser útil numa primeira análise, pode ser útil numa primeira conferência, vamos falar assim, tá bom? Então vem cá, vamos conversar um pouquinho sobre o conteúdo desse módulo, tá? E ao final eu vou elaborar para vocês, tá, um exercício, tá, de ponta a ponta, de maneira que a gente possa conferir aonde e como a gente poderia utilizar esses recursos de uma forma bem simples, bem tranquila, né? De maneira que facilite, inclusive, para vocês aí nos seus estudos. Eu acho que vai auxiliar, inclusive, na ampliação de conceitos e a fixação de recursos, como eu comentei anteriormente. Tá bom? Tá? Então, vem cá. Quando a gente está lidando com as chamadas medidas de dispersão, basicamente a gente está verificando como funcionam, né, as variabilidades, as variações, como funcionam os espalhamentos, vamos chamar assim, as dispersões, tá, de valores em torno de uma referência. No nosso caso, por exemplo, a gente acaba utilizando a média porque a média é a chamada medida ótima na estatística, né? A medida chamada centrada, né? Então, vocês acabam percebendo que quando a gente verifica como se comportam os valores que foram coletados em torno dessa referência, em torno desse indicador que poderia, entre outras palavras, né, substituir um conjunto ou servir como uma base comparativa para algum outro tipo de análise, a gente acaba, né, verificando se os valores eles podem estar próximos ou distantes dessa média
em média, né? Olha que maluquice. Então, o que que acontece? Quando a gente consegue se deparar com alguns resultados, alguns indicadores, né, que a gente vem a obter, de maneira que a gente possa tomar algum tipo de decisão, a gente tem condição, a gente tem como verificar, né, a consistência desses valores, tá? A homogeneidade desses valores, a estabilidade desses valores, né? Esses valores eles são factuais, eles são compatíveis, de maneira que a gente possa utilizar uma referência para poder tomar alguma decisão que sirva para a nossa necessidade. Então, o que que acontece? A primeira unidade que a gente acaba lidando, né, bem básica, bem simples, como a gente acabou lidando anteriormente, conversando anteriormente, é a chamada amplitude total, por exemplo, né? Então é a mais básica das variações, né, das variabilidades que a gente acaba verificando. E depois a gente acaba avançando e lidando com recursos mais sofisticados, que acabam permitindo com que os valores que foram levantados, que foram coletados, influenciem, impactem, né, no resultado total que a gente venha tomar algum tipo de decisão, né? São as chamadas variâncias e desvios padrões e tudo mais, tá? Então, o que que acontece? A primeira medida, só para poder ilustrar, bem simples, não tem muito segredo, tá? É a chamada amplitude total. Como é que funciona a amplitude total? Amplitude total significa você, ao coletar um conjunto de dados, né? Ao você realizar a roll deles, ordenar essa lista de dados, você vai perceber claramente que você vai dispor de um valor maior e um valor menor ao você fazer esse levantamento. Na hora que você verifica o tamanho desse conjunto, ou seja, você vai subtrair o maior elemento do menor elemento, automaticamente a gente acaba verificando qual foi a variação que esse conjunto sofreu. Então, se você pegar, só para ilustrar um exemplo simples, né? Se a gente pegar aqui, por exemplo, está fazendo o levantamento de temperaturas de uma cidade, e vocês repararam que a variação sofrida, né, por essa cidade, variou entre 21 e 27, só para ilustrar. Tá, no período de um ano, por exemplo. E aí, só como comparativo, foi pego, por exemplo, uma outra cidade. E nessa outra cidade, verificou-se que a variação sofrida era em torno de 4 a 38 graus. Ou seja, quando a gente repara, né, como se comportam as variações de temperatura para ambas as cidades, a gente acaba percebendo que na prática, né, as duas cidades, elas sofrem uma variação média, né, de temperatura de 24 graus. Mas existe um porém. Vocês percebem claramente o quê? Que na amplitude, na hora que você faz o cálculo, né, da amplitude de temperaturas, né, de ambas as cidades, vocês percebem que a variação entre o valor menor e o valor maior, ele sofre o quê? Ele sofre uma diferença muito grande. Ou seja, para a primeira cidade, vocês pegam, por exemplo, aqui ó, e comparam como sendo 6 graus Celsius. Tá? E para a segunda cidade, vocês comparam e verificam que dá 34 graus Celsius, ou seja, a variação de temperatura entre a maior e a menor temperatura oferida ali, vocês acabam percebendo que é muito grande. Ou seja, o que que significa esse indicador para a gente? Bem simples, bem básico e não dá para se extrair muitas informações, mas já é um indicativo de que algo não está correto. Vocês acabam percebendo, só por comparar esses dois resultados bem simples, né, que a variação sofrida em ambas as cidades é muito grande. Ou seja, significa que a segunda cidade ela sofre uma variabilidade de temperaturas muito maior do que na primeira cidade. A primeira cidade ela é muito mais estável a temperatura, é muito mais constante, vamos falar assim, né? Então vocês acabam percebendo que ao vocês simplesmente compararem as médias de temperatura, se fosse possível, tá? Não daria para você concluir nada. Agora, ao você verificar, por exemplo, a amplitude total, vocês acabam percebendo o quê? Percebendo que existe uma grande variabilidade. Ou seja, a oscilação de temperatura é muito mais evidente na segunda cidade do que na primeira. Mas dá para se extrair com um pouco mais de precisão alguns resultados? Com amplitude não dá, né? Com amplitude a gente fica limitado, fica restrito a esse impacto. Por quê? Porque na realidade a gente está lidando o quê? Com um comparativo, está lidando com a diferença, né, entre os extremos que você acabou coletando. Então você pega o maior elemento menos o menor elemento. Então essa diferença vai indicar o quê? Vai indicar qual foi a variação do conjunto, ou seja, do conjunto levantado de temperaturas no nosso caso. Tá bom? Tá? Agora, o que que acontece? A gente acaba percebendo que quando a gente está lidando, por exemplo, com amplitude total, né, como eu falei para vocês, a gente não tem muitas informações para se extrair, simplesmente se apoiando nesse referencial, né, mas já percebe-se o quê? Que o primeiro conjunto, no caso a primeira cidade, ela sofre uma variação muito menor do que na segunda. Já é um indicador para tomar algum tipo de decisão básica ou imediata, alguma coisa e tal, né? Mas se a gente quiser identificar com uma certa rigorosidade, a gente quiser identificar como ficaria com um pouco mais de precisão ou apoiar
apoiando-se em todos os valores que foram levantados de maneira que eles impactassem num possível indicador, será que dá para a gente verificar outras informações? Será que dá para a gente concluir outros resultados? Né? É aí que vai entrar a questão, é aí que vai entrar a situação em que a gente vai estar lidando com outros conjuntos de ferramenta que são muito mais robustos, né? Vocês vão perceber que eles vão acabar auxiliando demais a gente no sentido de tomar alguma decisão efetiva, né? Que são as chamadas variância e desvio padrão, por exemplo. Né? A variância nada mais é do que a gente verificar, né, qual seria a distância, ou seja, qual seria a variação, né, entre você estar pegando cada um dos elementos que você levantou, você coletou no seu conjunto de dados, e você está subtraindo, você está verificando a distância que ele oferece em relação à nossa referência, que é a média, por exemplo. Na hora que a gente faz essa diferença de valores para cada um dos elementos, comparando com a nossa referência, que é a média, né, por exemplo, de uma população, a gente acaba verificando que a gente encontra o que a gente chama de um desvio médio, ou seja, qual que é o desvio em média, ou seja, em torno da média, né, dos valores. Só que como a gente acaba verificando, na hora que você soma todas essas diferenças médias, como a média é um valor bem centrado, é uma unidade ótima que a gente chama na estatística, vocês vão perceber que normalmente a soma dessas diferenças vão se anular, vão zerar. Né? Isso significa o quê? Que uma maneira da gente conseguir mensurar de uma forma efetiva, de uma forma que seja útil para a gente esses resultados, seria, por exemplo, a gente trabalhar com uma unidade, uma medida quadrada. Ou seja, a gente pega essa diferença de cada um dos elementos em relação à média e quadra esse resultado. Ao quadrar esse resultado, a gente vai obter um valor que vai ser um valor positivo, naturalmente, de maneira que esses valores que você está somando, a gente vai calcular a média deles. E na hora que a gente calcula a média deles, isso vai dizer para a gente o seguinte, vai estar dizendo que, em média, tá, os valores médios em torno da média, né, olha que doidice, tá, eles vão estar dizendo para a gente que vão estar próximos ou distantes da sua média. Olha que maluquice. O que isso significa? Significa que se você pegar a variação de cada um dos elementos que você tem e subtrair da sua média, tá? Ao elevar ao quadrado, significa que você vai estar simplesmente sumindo, né, com o seu valor negativo, você vai estar quadrando, elevando ele ao quadrado, vai ficar positivo. E ao você calcular a soma deles e dividir pela quantidade de elementos, você vai obter uma média dessa diferença ao quadrado. Né? Dessa soma das diferenças ao quadrado. E essa soma das diferenças ao quadrado, na hora que você encontra o resultado, né, obtido, né, você acaba percebendo que vai dizer para a gente que os valores que você tem em torno da média, né, eles estão longe ou próximos dessa média. Isso, por conseguinte, vai dizer para a gente se a média pode ser uma boa referência ou não para ser utilizada naquele determinado conjunto. Né? Então, a gente poderia, entre outras palavras, ou na falta de um recurso superior, a gente poderia, entre aspas, descartar com um certo grau de segurança, né, esse seu conjunto, esse seu levantamento, esse seu histórico de valores, e você se apoiar na média como referência para tomar algum tipo de decisão. Dado que essa sua variância, ela seja um valor supostamente pequeno, ou seja, um valor pequeno, de maneira que apresentasse para a gente a distância média dos valores em torno dessa média. Né? Então eu vou mostrar para vocês na prática, estamos só conversando por enquanto, tá? E o que acontece? Existe um fator muito importante. Quando a gente está lidando com conceitos ligados à variância, como a gente está levando essas diferenças ao quadrado, vocês vão perceber que essa medida, essa forma da gente calcular essas variações, né, ela é chamada medida quadrada. Por quê? Porque justamente as diferenças dos valores, na hora que você soma e divide pela média, estão elevadas ao quadrado. Então, o que acontece? É uma unidade, uma medida que é de difícil interpretação. Né? Quando a gente estiver se deparando e conversando, por exemplo, com outros recursos como análise de variância, lá na pós-graduação, aí a gente acaba conversando um outro enfoque, uma outra interpretação, uma outra visão, né, muito mais profunda, de maneira que você possa dar uma outra finalidade para a variância em si. Mas a gente acaba percebendo que como a variância, né, ela acaba lidando provavelmente com valores, né, que são unidades quadradas, né, na hora da gente realizar essas operações, vocês acabam percebendo, né, que é difícil você fazer uma tradução, uma interpretação
para esses resultados. É muito difícil você chegar, por exemplo, e falar, olha, eu fiz um cálculo, obtive um resultado e deu para mim, por exemplo, 50 dinheiros ao quadrado, uma unidade quadrada. Tá? Eu peguei, por exemplo, fiz um cálculo e eu verifiquei que o saldo em contas correntes no banco, tá, são de 17.500 ao quadrado. O que que isso significa? Né? Vocês acabam percebendo que quando você está lidando com unidades de medida, você está lidando com padrões, referências que são quadradas, nem sempre é fácil uma tradução. O que significa carro ao quadrado? O que significa caneta ao quadrado? Né? Então você acaba percebendo que, como a gente não tem essa facilidade, a interpretação ela se torna um pouco mais dificultosa, a gente acaba utilizando um outro recurso, né, auxiliar, que é o quê? A gente acaba tentando, né, fazer com que esse quadrado ele saia, né, da nossa referência. E como a gente faz isso? A gente pega e calcula a raiz quadrada desse resultado, a raiz quadrada dessa variância. Ao obter a raiz quadrada dessa variância, vai resultar para a gente num valor, um outro indicador fundamental, sem ele você não vai conseguir fazer grandes coisas, né, com relação à estatística, né, que é o chamado desvio padrão. Ou seja, esse resultado que é uma unidade, né, que a gente vai tirar o quadrado, ou seja, vai ser uma unidade que a gente vai acabar trabalhando, né, de forma linear, a gente acaba obtendo, né, uma referência que vai dizer para a gente o quão próximo, o quão longe os valores estão em torno da nossa média. Né? E ao a gente utilizar esse valor como referência, ele vai ser a base para que a gente possa averiguar, possa conferir, possa confrontar, né? Se o valor de uma possível média, ao você fazer um certo cálculo, ela pode ser utilizada com uma certa segurança, né? De forma que ao você realizar essa operação, esse cálculo que você venha realizar, tá? Ele venha a garantir com que você tenha certeza ao você ser assertivo para você, por exemplo, concluir, né, sobre uma determinada operação, uma negociação, uma atividade que você deseja realizar. Tá bom? Utilizar, por exemplo, uma meta como vendas, né? Então você quer considerar, por exemplo, a média de vendas num período, de maneira que você venha verificar se ele vai se repetir no futuro. Né? Então a gente acaba percebendo que existem as suas finalidades e é fundamental a gente estar lidando com variações. Ao a gente estar lidando com variabilidades, na prática a gente vai estar, de alguma maneira, identificando qual é a coesão, qual que é a homogeneidade, qual que é a proximidade dos valores em torno de uma referência, de forma que essa referência ela vai poder ser utilizada com uma certa garantia. Tá bom? Então vem cá, olha como é que funcionaria. Um exemplo bem simples, lá no final eu acabo apresentando para vocês um exercício que a gente vem a construir do início, tá bom? Tá somente para fixação por enquanto, tá? Então imagina que, por exemplo, foram levantados, né, só para ilustrar, tá, alguns valores aqui pra gente, tá? Então aqui não foi dado um contexto, não foi dada uma estrutura, é somente para a gente compreender a mecânica, como funciona o processo, como a gente acaba determinando, né, os valores necessários para nossa média, variância, desvio padrão e assim vai, tá? Então aí depois a gente vai contextualizar de maneira que a gente possa compreender e interpretar os resultados possíveis. Então vem cá, vamos supor que foram levantados esses valores, tá? Esses 6 valores pra gente, tá? Sem um contexto por enquanto. Se a gente quisesse determinar a média de valores, ou verificar aproximadamente qual é a média de valores que você tem nesse conjunto de dados, bastaria vocês simplesmente somarem os valores e dividirem pela quantidade. É a média aritmética simples, porque os dados estão dispostos de uma forma, né, em conjunto, né? Então você acaba percebendo que a hora que você faz o cálculo dessa média, resulta para a gente em 5, por exemplo. O que significa isso? Significa que esse conjunto de dados, ele apresenta um valor que está ali aproximadamente no meio desse conjunto, que é o valor número 5. Entre outras palavras, significa que os valores que eu tenho estão próximos de 5. É uma referência caso eu viesse por algum motivo, por alguma razão, né, viesse a descartar essa minha coleta de dados para me apoiar nessa referência para tomar alguma decisão. Agora vem a outra pergunta. Qual a pergunta? Será que esse valor é um valor coerente, é um valor factível, é um valor compatível com o meu conjunto de dados? Será que esse valor é um valor que poderia ser utilizado como uma referência, de maneira que eu não precisasse me apoiar num conjunto de valores, num histórico dado, para usar esse valor para tomar alguma decisão? Não sei. Para que a gente venha verificar isso, seria interessante, inicialmente, a gente calcular o conceito da variância, como eu falei. Ou seja, se a gente pegasse, né, e a gente determinasse a diferença entre cada um dos valores e a sua média, e ao obter esse resultado, você levasse ao quadrado, né? Então você estaria somando todas as diferenças ao quadrado, não é isso?
as diferenças entre cada valor e a média ao quadrado. Na hora que você soma esses valores e divide pela quantidade de elementos, a gente acaba obtendo o que a gente vai chamar de variância, né? Então, a hora que a gente realiza essa operação aqui, elevei todos ao quadrado e aqui eu dividi pela quantidade, você acaba obtendo um valor, e esse valor que a gente acaba encontrando, que é aproximadamente 8,67, significa que é a variância desse conjunto, ou seja, quanto que os valores estão variando em torno da média. Na hora que eu elevo ao quadrado, eu estou fazendo com que eles fiquem centrados e eu parta somente para valores positivos, de maneira que a hora que eu calcular a média dessa soma de valores, né, ele obteve esse resultado. Isso significa para a gente o quê? O quão longe ou quão perto os valores estão em torno dessa média em média. Né? Então é difícil a tradução, né? Então vocês vão perceber que para que a gente consiga dar um sentido, consiga dar uma aplicação, né? Uma forma mais prática, de maneira que a gente possa utilizar esse resultado, inclusive para o nosso favor, para a gente dar um sentido, né? Para a tradução dos resultados, a gente vai fazer o quê? A gente acaba se deparando com o conceito de desvio padrão. Então, o desvio padrão nada mais vai ser do que você, ao obter o resultado daquela variância que a gente acabou calculando, né, a gente acaba determinando a raiz quadrada desse resultado. Na hora que a gente obtém a raiz quadrada desse resultado, a gente transforma uma unidade de medida que era quadrada em uma unidade linear, ou seja, se torna mais factível, mais palpável para que a gente venha traduzir os resultados. E esse resultado, como a gente chama de desvio padrão, significa que a gente está padronizando um desvio, ou seja, significa que como que ficariam os valores que você acabou levantando em torno dessa média em média. Então vocês acabam percebendo que conforme o valor do seu desvio padrão ele for pequeno em relação a uma referência, significa que os seus valores estão mais próximos, estão mais grudadinhos em torno da sua média. Quanto maior o valor do seu desvio padrão, significa que os valores estão mais espalhados em média, em torno dessa média. Ou seja, quanto menor o desvio padrão, significa que a sua média tem mais precisão. Né? E quanto maior o desvio padrão, significa que os valores têm uma menor precisão. Então você acaba percebendo, né, que quando a gente acaba denotando, né, esses conceitos ligados à variância e desvio padrão, a grande vantagem da gente estar lidando com esses conceitos é que a gente acaba se deparando, né, na prática, com a questão não só da variabilidade, mas a questão do espalhamento dos valores. Né? Ou seja, conforme os valores estão menos espalhados, estão mais condensados, estão mais compactados, estão mais juntos entre si, significa o quê? Significa que a sua média é mais representativa. A sua média ela vai representar com maior fidelidade o conjunto de dados. Né? Ou seja, quanto menor o valor do seu desvio padrão, teoricamente, pelo menos, né, significa que a sua média é um melhor resultado para ser utilizado. Você pode confiar mais ou menos de acordo com o desvio padrão, que vai indicar a dispersão dos valores. Então, se você pegasse, por exemplo, só para ilustrar, né, um exemplo bem simples, se vocês pegassem, por exemplo, um levantamento de dados e você percebeu que a hora que você fez, por exemplo, um levantamento de dados bem simples, deixa eu até rascunhar aqui. Por exemplo, você está levantando a quantidade de produtos consumidos, tá, num certo dia pelos funcionários da sua empresa, tá? E aí você percebeu que apareceu, por exemplo, esse valor aqui, totalmente fora, destoando do conjunto de dados, né? Supondo que eu tenha uma quantidade pequena ali, só para ilustrar, tá? Então você acaba percebendo que provavelmente na hora que foi feito o levantamento, esse valor aqui, como a gente até conversou em outras aulas anteriores, né? Esse valor aqui provavelmente ele está destoando, ou seja, ele está fora da maior parte dos dados. Se ele está fora da maior parte dos dados, significa que provavelmente na hora que a gente vier realizar o cálculo dessa média, essa média ela vai estar distorcida, ou seja, ela não vai estar exatamente centrada, né, no seu conjunto de dados. Você vai perceber que provavelmente ela vai estar distorcida porque o número 500, que está muito longe dos demais valores que são próximos entre si, ele está puxando a sua média para o lado dele. Ou seja, ao acontecer isso, sofre uma distorção no seu conjunto. Então, naturalmente, pela média, a gente já poderia inferir, né, que, por exemplo, essa média não seria uma boa representação para esse conjunto. Mas se a gente viesse, né, a querer comprovar que isso vem acontecer ou não, a gente poderia calcular, por exemplo, a variância e, por conseguinte, o próprio desvio padrão. Né? Então, se a gente fizesse o cálculo desse resultado, só para ilustrar, a gente acaba percebendo que o cálculo do desvio padrão provavelmente seria um valor muito alto.
Ou seja, seria um valor muito grande, né? Se você só comparasse em relação, né? Se você só comparasse com valores que estão próximos entre si. Como esse valor do desvio padrão seria um resultado muito grande, significaria que essa média não teria precisão, ou seja, ela não poderia ser utilizada como referência para você verificar, por exemplo, o consumo lá dos funcionários. Né? Então você acaba percebendo que já são indicadores que acabam viabilizando ou inviabilizando, né, uma tomada de decisões mais efetiva. Né? Inclusive para você lidar com cálculos envolvendo, né, variância e desvio padrão, por exemplo, a gente acaba, né, identificando, né, que ela pode ser utilizada em qualquer área da face da Terra. Em qualquer área da ciência, qualquer campo que você venha se deparar. Por quê? Porque sempre que você está lidando com qualquer situação, qualquer cenário, você pode estar lidando com, por exemplo, um experimento químico, você está lidando com uma atividade logística em que você está verificando a variabilidade de produtos, você está verificando, por exemplo, o nível de vendas, você está lidando, por exemplo, com a quantidade de produtos que são consumidos numa determinada rede de varejo. Você vai perceber que sempre que você está lidando com qualquer tipo de flutuação, ou seja, acúmulo de valores, você está trabalhando com volume de informações, você vai perceber que, naturalmente, pela coleta, eles acabam sofrendo variação. Se a gente conseguir, de alguma forma, mensurar essa variação, a gente vai identificar se um conjunto ele pode ser estável, ou seja, se ele pode vir a se repetir no futuro ao fazer uma nova coleta. A gente pode utilizar, por exemplo, né, como referência uma média, para poder identificar se aquele conjunto esperado, ou aquele nível de vendas, ou aquela com quantidade de produtos que foram estocados, por exemplo, no seu galpão, lá no seu área de suprimentos, se ele vai permanecer ou se ele vai, por exemplo, sofrer um crescimento, um decrescimento sustentado. A hora que a gente verifica essa variabilidade, isso vai auxiliar a gente em tomar decisões, então. Então, normalmente, quanto menor o valor do desvio padrão, que é o resultado que se obtém ao tirar a raiz quadrada da variância, né? A gente acaba percebendo que esse resultado que você obtém, tá? Ele diz pra gente, né, que a sua média ela se torna uma média mais efetiva, uma média mais precisa. Tá? Agora, para que a gente venha verificar a homogeneidade dos valores, a gente vai acabar lidando com uma outra ferramenta daqui a pouquinho, tá bom? Tá? Que é o chamado coeficiente de variação, que é uma forma de você verificar a proporção, quanto que o desvio representa numa média para verificar se está dentro de um esperado ou não para tomar uma decisão. Né? Então, existem ferramentas auxiliares para beneficiar a gente no sentido de a gente poder compreender, né, e a construção de um conjunto de uma forma mais efetiva, né? Tá? Então vem cá, só para ilustrar um cenário bobo, antes da gente realmente estar elaborando e montando alguns exercícios aqui para a gente, tá? Imagina uma situação, imagina que foi feito um levantamento numa pequena escola, tá? E existem 5 salas de aula, de maneira que foram levantados a quantidade de alunos em cada uma delas. Um exemplo bem simples, só para ilustrar, tá? Então, por exemplo, na primeira sala, que é a sala A, tem 26 alunos, na sala B, 34 alunos, na sala D, 22, na sala D, 26 e na sala E, 12. Só para ilustrar, tá bom? Se a gente quisesse verificar qual é a média de alunos por sala, bastaria a gente calcular a média aritmética simples, ou seja, a gente estaria somando os valores e dividindo pela quantidade de salas. Na hora que a gente faz esse cálculo, a gente obtém um resultado de 24. O que significa isso para a gente? Significa que aproximadamente existem perto de 24 alunos por sala. É a nossa média, tudo bem? A média de uma população, porque nessa escola somente tem 5 salas. Tá? Então é o total que eu tenho disponível. Se você quisesse verificar se essa média é compatível, ou seja, se essa média é coerente, né, para que a gente viesse a tomar uma decisão, por exemplo, de alocação de alunos, ou então uma possível, né, intenção de construir mais uma futura sala, se não estiver comportando, né, o esperado por alunos e tudo mais, a gente pode utilizar um conceito que é a tal da variância, que vai dizer para a gente como se comportam os valores em torno dessa média. Será que essa média tem algum tipo de precisão, né? Então, a hora que a gente faz esse cálculo, a gente acaba verificando, né, que hora que a gente pega, né, e a gente acaba determinando a diferença dos valores ao quadrado e você soma todos eles, tá? De maneira que você pegue e divida pelo total de salas, você vai encontrar aqui dentro, né, dessa raiz o que a gente vai chamar de uma variância. Tá? Ou seja, qual é a variabilidade dos alunos, né, em torno dessa média, que é a média por sala. Né? Como a variância é uma medida que é complexa de você determinar, ou seja, difícil de interpretar, né? Então, porque é uma medida quadrada, a gente acaba tirando a raiz quadrada
né, desse nosso resultado obtido, que é a variância, e por conseguinte a gente acaba promovendo esse resultado ao que a gente vai chamar de desvio padrão. Desvio padrão, então, para a gente, vai ser nada mais do que a raiz quadrada dessa sua variância. Na hora que você obtém, né, esse seu valor do desvio padrão, ele está dizendo para a gente o que com esse resultado? Está dizendo o seguinte, olha, de acordo com a média que foi levantada, a média que foi coletada de alunos, ali por sala e tudo mais, tá? Significa que existe uma variação em torno da média, em média, de aproximadamente 7,16 alunos. Aproximadamente 7 alunos. O que isso significa? Significa que a variação em torno da média, né, ela é por volta, né, de 7 alunos. Tá? E isso significa o quê? Será que é um valor bom? Será que é um valor ruim? Será que essa variação ela é compatível com a realidade? Será que eu poderia utilizar a média como referência para saber que existem mais ou menos 24 alunos? Se você bater o olho na nossa lista ali, claramente, vocês percebem que existe uma grande variabilidade. Por quê? Tem uma sala que tem, por exemplo, 34 alunos e tem uma sala que tem 12. Ou seja, vocês percebem que existem alguns extremos, né? Por uma própria amplitude total, a gente já conseguiria verificar uma grande variabilidade, né? Mas a gente percebe o quê? Percebe que nesse caso, a hora que a gente obtém os 7,16 alunos ali, né, no nosso desvio padrão, ele diz pra gente o quê? Ele está dizendo, né, que as variações da quantidade, né, de alunos que você tem por sala, em torno da média, né, ela está variando perto de 7. Para a gente verificar se isso é um bom resultado ou um mau resultado, para que a gente possa utilizar a nossa média, né, com uma boa referência para verificar se está adequado, está dentro do esperado por algum critério, alguma legislação, ou se, por exemplo, se torna necessário a gente tomar algum tipo de medida para fazer uma realocação, como eu comentei, né? A gente teria que fazer algum outro teste para verificar se essa variação, qual é a proporção, né? Qual o comparativo que essa relação tem desse desvio padrão em relação à média, que é a nossa referência, né, principal para tomada de decisões, né? Então, aí entraria um conceito que a gente vai chamar de coeficiente de variação. Como é que funciona o coeficiente de variação? E existem vários, tá? Existem vários comparativos que a gente pode ter. Existe coeficiente de variação momento de Pearson, existe coeficiente de variação de Thorndike, nossa, existem outros, tá? De acordo com a referência e o comparativo que a gente faz, a gente acaba utilizando uma métrica, uma medida ou outra, tá? O que a gente vai chamar de coeficiente de variação de Pearson, que é o mais utilizado, o mais usual no mercado, né? O Thorndike você está se apoiando na mediana, né? O coeficiente de Pearson está se apoiando na média. Você vai perceber o quê? Vai perceber que nada mais é do que um comparativo em que a gente está verificando, né, qual é a proporção, quanto representa um desvio padrão calculado em relação à média aferida, tá? Então, a hora que a gente faz essa divisão, faz esse comparativo, a gente acaba verificando, acaba determinando um valor, que é um valor que é um número decimal, né? É um valor decimal que está entre 0 e 1, provavelmente, né? Tá? De maneira que, provavelmente não, desejável, né? Pelo menos, né? Tá? De maneira que esse resultado, na hora que você multiplica por 100, você vai encontrar um valor percentual que vai dizer o quanto que o desvio padrão representa da sua média, respectivamente da sua média, tá? Então, quando a gente acaba lidando com esse formato, acaba lidando com esse tipo de comparativo, a gente tem condições de verificar, por exemplo, né, se o desvio padrão está adequado de maneira que a sua média pode ser usada como referência. Tá? Então, o que acontece? Vamos pegar só um outro exemplo para ilustrar, tá? Somente para poder ajudar vocês na fixação, tá? Se a gente pegasse, por exemplo, imagina aqui que você está lidando com vendas, né? E aí são verificados, por exemplo, 2 produtos distintos. E foi feito um levantamento, por exemplo, de vendas desses produtos ao longo de alguns meses. Na hora que foi feito esse levantamento, tá? Na realidade foi verificado, tá, a média e o desvio padrão de cada um deles no decorrer de um período que foi aferido, né? Então pegou-se lá o total de produtos vendidos de A, né, durante um certo período, foi verificado mensalmente, foi feita uma lista, uma coleta de dados e foi determinado, por exemplo, o cálculo da sua média e o cálculo do seu desvio padrão. Tá? Como a gente calculou previamente utilizando aquela expressão, por exemplo. Aqui já são os resultados prontos para facilitar o processo, tá bom? E foi feita a mesma coisa para o nosso produto B. Na hora que é feito, então aqui no caso, né, da nossa venda mensal do produto B foi 180 e o desvio foi de 30, né? Nesse caso, se a gente quisesse verificar, por exemplo, né,
qual desses conjuntos ofereceria uma média mais estável? Por exemplo, qual seria o produto, né, que lhe ofereceria maior constância, né, no volume de vendas, por exemplo, né? A gente poderia fazer um cálculo, ou seja, verificação, né, de maneira que a gente, ao utilizar o nosso coeficiente de variação, a gente pudesse identificar, pudesse confrontar, né, os resultados obtidos de A e B, ou seja, os produtos A e B, de maneira que você conferisse, né, qual deles oferece menor variação, ou seja, qual deles teria o menor coeficiente de variação, né? De maneira que, ao você obter os resultados, né, que para um e para outro, o menor deles significa que sofre menor variação. Entre outras palavras, o conjunto levantado para algum desses produtos, pode ser o A ou o B, por exemplo, né? Pode até coincidir, mas é muito raro, né? Pode acontecer o quê? Pode acontecer de esses valores estarem mais próximos entre si, ou seja, eles são mais homogêneos. Então, entre cada um dos valores, né, que você tem ali em torno da média, eles estão mais próximos entre si. Isso significa que os valores são mais compactados, são mais homogêneos, né? São mais uniformes, de maneira que isso cria uma maior estabilidade. Entre outras palavras, significa que esse é um conjunto mais seguro, um conjunto mais confiável. Por quê? Porque esses valores que você tem, se disser que o coeficiente de variação seja menor, significa que esse seu valor de média que você obteve como referência, você vai ter o quê? Mais segurança para se apoiar nele, eventualmente para um futuro conjunto de vendas, alguma coisa e tal que envolva um produto A ou produto B, por exemplo. Né? Então, o que a gente faria nesse caso? Ao a gente confrontar o nosso coeficiente de variação de A e de B, de forma que tivesse mais consistência nesse levantamento e nesse comparativo entre valores, né? Só para poder ilustrar de uma forma completa, né, como se daria um processo similar, para que você comparasse resultados para verificar qual conjunto é mais consistente, ou seja, qual deveria ser utilizado, por exemplo, a média como referência, se fosse o caso, né, ou a estabilidade maior de conjunto de dados, né? Suponha que, por exemplo, a gente tem uma lista de corredores, e esses corredores, por exemplo, né, eles são classificados em duas categorias. Tá? Então, teve corredores que utilizaram, né, que faziam um percurso em 400 metros, ou seja, a corrida em 400 metros, tá? E corredores ali que tinham percurso para 1.600 metros. Foram aferidos ali, então, alguns corredores, tá? E os respectivos tempos de cada um deles. E a pergunta que a gente faz é a seguinte: como identificar, por exemplo, né, qual deles oferece maior estabilidade, qual deles oferece maior consistência, qual o conjunto de corredores, por exemplo, né, apresenta maior proximidade entre si, de maneira que eles formam conjuntos mais coesos, né, ou seja, apresentem, né, um cálculo, por exemplo, referente à média de tempos, né, muito mais estável. Então a gente poderia fazer o seguinte: primeiro passo, vamos considerar primeiro para os tempos de 400 metros e depois a gente faz um comparativo para os de 1.600. Tá bom? Então a gente faria o quê? Primeiro passo, a gente calcula a respectiva média, né, para esses tempos, né, dos corredores, e foi definido aqui 0,97 foi calculado para a gente nesse nosso caso, tá bom? Tá? Na sequência, a gente faz o cálculo do nosso desvio padrão, ou seja, a gente faz o cálculo da variância, que são os valores que estão dentro aqui da raiz, e a gente tira a raiz quadrada para a obtenção do respectivo desvio padrão, não é isso? Então, a variância e tira a raiz quadrada enquanto o desvio padrão. Ao a gente fazer isso, a gente acaba obtendo aqui como resultado, né, um valor de 0,0506 de variação, aproximadamente. Na hora que a gente faz a divisão, então, desse desvio padrão, né, que foi obtido, né, por esse cálculo, em relação à nossa média, respectiva média, né, na hora que a gente faz essa divisão, a gente acaba obtendo um valor. Esse valor aqui, se a gente representasse em formato percentual, daria por volta de 5,2% aproximadamente. Tá bom? Então, para um minutinho, vamos comparar com outro conjunto os resultados para verificar como a gente conclui alguma definição, tá bom? Então, o que a gente faz agora? Vamos trabalhar um pouquinho com os tempos para os corredores de 1.600 metros. Se a gente pegar e calcular a respectiva média, na hora que a gente pega, soma os valores e divide pela quantidade, como a gente fez antes, a gente acaba obtendo uma média de 4,53 minutos aproximadamente, tá bom? Na hora que a gente faz o cálculo do nosso desvio padrão, ou seja, a gente faz o cálculo da respectiva variância e tira a raiz quadrada para a obtenção do seu desvio padrão, na hora que a gente faz esse cálculo, a gente acaba identificando, acaba determinando, né, um valor, e esse valor que a gente acaba encontrando aqui, ó, aproximadamente 0,11, né, isso significa a variação dos valores em torno dessa média. Na hora que a gente pega
pega e a gente acaba realizando, né, a nossa divisão do nosso desvio padrão pela média, na hora que a gente faz essa divisão, a gente acaba encontrando um valor aqui de aproximadamente 0,025, ou seja, por volta de 2,5%, né? Que vai dizer para a gente o seguinte, a hora que você está comparando ambos resultados, né? Então você está comparando, por exemplo, 2,5%, né, do coeficiente de variação, né, para os tempos de 1600. Você percebe que são, obviamente, menores do que os 5,2% aproximadamente, né, do coeficiente de variação referente aos corredores de 400 metros, significa que esse conjunto, ou seja, dos corredores de 1.600 metros, eles são mais estáveis do que o conjunto de valores que foram levantados para os tempos dos corredores de 400 metros. Entre outras palavras, significa que conforme a distância a ser percorrida se torna maior, os corredores eles apresentam maior homogeneidade. Significa que os corredores eles apresentam maior estabilidade. Eles estão mais próximos entre si, ou seja, a diferença de tempo que é aferida para cada um deles é muito menor em média, em torno da média definida como referência, né? Em relação, obviamente, aos corredores de 400 metros. Isso vai dizer para a gente o seguinte, vai dizer que na prática, né, como a gente está fazendo um levantamento e a gente está comparando, né, corredores de 400 e de 1.600 metros, os corredores de 400 metros, provavelmente, eles sofrem uma variação maior. Ou seja, eles estão mais espalhados, mais dispersos, né, em torno da média. Então, essa média ela apresenta uma menor precisão, né? Se você viesse a comparar como referência para outras corridas futuras e tudo mais, né? Em relação ao se você comparasse, por exemplo, com os corredores de 1.600 metros. Ou seja, como o percurso é maior, a tendência é que eles fiquem mais próximos entre si, né? Chegue num ponto em que aumente a estabilidade. Ou seja, você percebe que a variação em torno dessa respectiva média se torna cada vez menor, menor, menor. Tá? Ou seja, com certeza, nesse caso, se você fosse comparar, por exemplo, os resultados, nesse caso, os corredores de 1.600 metros, provavelmente, né, eles apresentam uma estabilidade maior, porque a média que eles acabam obtendo em corridas para esse percurso de 1.600 metros se torna um valor que é um valor mais seguro, mais confiável para você se apoiar para tomar algum tipo de decisão, se você for um treinador, por exemplo. Tá bom? Então, olha como não é difícil a gente estar lidando com os resultados. O mais difícil, né, em detrimento dos cálculos e tudo mais, é o que? A interpretação. Isso é muito importante, isso é fundamental em estatística. Tá bom, gente? Tá? Vem cá, então. Vamos avançar um pouquinho agora e vamos construir um exercício, uma questão do início, tá? Ou seja, vamos partir do princípio em que a gente vai estar levantando todas as informações, né, que são cabíveis ou necessárias, de modo que a gente venha construir um exercício mais completo possível para facilitar, inclusive, né, a compreensão, a fixação de conceitos, como eu falei anteriormente. Tá bom? Tá? Vamos lá então, pessoal. Turma, imagina uma seguinte situação, tá? Só para ilustrar aqui um comparativo entre resultados para a gente, tá? Imagina que, por exemplo, a gente tem um distribuidor logístico, um operador logístico, né? E ele tenha, por exemplo, exclusividade para poder realizar contratualmente, tá, o atendimento somente de dois grandes clientes. Então, são dois clientes A e B, por exemplo, tá? E o que acontece? Foi feito um levantamento no decorrer de um período de contratação, tá, dos custos aferidos para cada um deles, tá? Então, a cada ano que se passava, né, aproximadamente, eu coloquei aqui só para ilustrar, né, o custo que era referente a todas os aspectos logísticos, transporte, né, securitização e tudo mais, né, que envolviam esses produtos que deve ser um valor agregado muito grande, porque são dois grandes clientes, né? Então, o que acontece? Foi percebido que ao ser levantado aqui, por exemplo, para o cliente A, né, os custos para cada um dos anos, né, referentes ao levantamento, né, que foi feito o acompanhamento, a mensuração de custos, né, aproximados, foram esses. E para o nosso cliente B, foram esses daqui respectivamente, tá bom? Então, o que que acontece? Na prática, ele está perguntando para a gente o seguinte, tá? Ao ser feito esse levantamento, né, essa estimativa, né, visando, por exemplo, uma renovação contratual futura, visando, por exemplo, a contenção de custos, ou redução de custos, ou alocação de recursos, né, seria interessante, né, a identificação e determinação de alguns indicadores para poder verificar qual seria o conjunto, qual seria o cliente, né, que sofreria custos mais estáveis ou menos estáveis. Qual seria o conjunto, né, que ofereceria
médias mais confiáveis ou menos confiáveis de custo, de maneira que pudesse programar a alocação de recursos desse operador, desse distribuidor logístico, né, para que ele pudesse trabalhar com mais eficiência na atuação dele, ou mesmo para, eventualmente, numa futura renovação, se vai realizar ou não, né, em relação aos clientes, né, ou trocar de clientes, por exemplo, tá? Então, o que acontece? É para que a gente venha verificar se esses custos referentes aos clientes A e B, né, eles podem ser mensurados, comparados, de maneira que se obtenha, né, um melhor resultado possível para atender a necessidade desse distribuidor, né, dessa empresa, né? Seria interessante que a gente viesse a realizar o cálculo de alguns indicadores, né, que facilitariam nessa tomada de decisão. Um deles seria, obviamente, como a gente viu lá no início, tá, provavelmente a amplitude total. Por mais simples que seja, já é um indicador de alguma coisa. Depois a gente vai trabalhar com ferramentas mais robustas, né, como, por exemplo, a variância, desvio padrão, e só para confrontar, né, os resultados, os próprios coeficientes, só para verificar qual deles seria o mais interessante. Então, o que foi feito? Na prática, tá? Inicialmente, a gente faz o cálculo da amplitude para poder verificar qual é a variação, né, de custos que eu tenho para cada um dos clientes. Tá? Então, para o meu conjunto A, para o meu cliente A, tá? A gente pegou, cliente A e cliente B, né? A gente pegou e simplesmente ordenou os custos no decorrer desses anos para se verificar, né, qual seria o ano em que se obteve um menor custo e um maior custo, respectivamente. Tá? Tanto para o A quanto para o B. Ao você calcular a chamada amplitude total para o A e amplitude total para o B, aqui a gente já repara que existe uma variação. Ou seja, existe uma variação na relação entre os custos menores e maiores de cada um dos clientes no decorrer dos anos, tá? Bom, já é um indicador de que sofre uma variação maior no conjunto B, então provavelmente, né, já é um indicador ali intuitivo, vamos falar assim, né? Provavelmente, né, a dilatação de custos é um pouco maior no B, ou seja, significa que provavelmente, né, no conjunto B você já sofre o quê? Uma variabilidade um pouco maior. Só que como a gente está lidando somente com extremos para calcular a amplitude, não tem muita precisão, né? Então a gente vai ter que conferir, confrontar, vai ter que realmente verificar, né, se esses resultados procedem, né? Por menos para corroborar intuitivamente, né, o que a gente está conversando, tá bom? Então o que a gente faz? Inicialmente, para que a gente possa avançar e compreender outras ferramentas, né, a referência principal que a gente acaba utilizando para poder identificar qual que é a média anual, né, de custos que são aferidos ali para cada um dos clientes, né, a gente acaba calculando as respectivas médias aritméticas simples para cada um deles, né, e ao realizar essa média, a gente acaba obtendo os valores respectivos aqui, ó. Tá? Ou seja, 86,87 aproximadamente e perto de 79, né, aproximadamente para cada um deles, né? Então, para o A, 86 e para o B, cerca de 79. O que isso significa? Significa que aproximadamente a cada ano que passa, né, de acordo com o contrato ali, regulamentar ali do operador, né, do distribuidor logístico, né, para o cliente A, tá, o custo médio, ou seja, a flutuação de custo gira em torno de 86,87. E para o cliente B, por volta de 79 a cada ano que passa. Tá? Aqui a gente não está comparando os valores dos custos, mas em média qual é o custo de cada um deles. Tá bom? O que a gente faz agora? Para se verificar se esses custos são estáveis, ou seja, dá para confiar num período futuro, se viesse a fazer uma renovação de contratos, por exemplo, né? Para a gente conseguir verificar se esses custos eles podem se manter, eles vão permanecer, uma forma da gente conseguir verificar isso é calcular, por exemplo, a nossa variância e o respectivo desvio padrão como consequência, né? Ao a gente fazer esses cálculos, a gente acaba verificando qual o conjunto que sofre menor variação em torno dessas médias que foram calculadas, em média. Né? E esses resultados que a gente acaba verificando vão identificar para a gente o quê? Vão determinar, né? Vão especificar para a gente, né? Qual seria o conjunto que a gente pode se apoiar com mais confiança, com mais garantia, vamos falar assim, de que esses custos venham a permanecer, de certa forma, tá? Como nesse caso a gente está comparando dois conjuntos distintos, né? O mais interessante é a gente fazer o cálculo da variância e desvio padrão para um e a variância e desvio padrão para o outro e comparar os resultados. É uma outra forma, é um outro uso, outra finalidade que a gente acaba dando ao estar lidando, né, por exemplo, com o nosso desvio padrão, né? Então você pode comparar entre desvios, né, de maneira que você confira, confronte, né, qual deles é o mais interessante porque estão sob as mesmas condições, né? Ou seja, são dois clientes do mesmo operador. Então aí você poderia verificar qual deles é mais estável, né? Então como é que funcionaria?
Só para facilitar, eu aglomerei, eu condensei, eu coloquei todos eles, né, os dois resultados, no mesmo slide, tá? E olha o que eu fiz. Olha, eu escrevi, eu montei de uma forma diferente, de maneira que facilite visualmente para que vocês enxerguem, tá? E para os colegas que às vezes não tenham prática ou tanta afinidade, né, com as expressões ali, ou acabem se confundindo, né, com as variáveis e tudo mais, se torna muito mais fácil você realizar o cálculo da variância e do respectivo desvio padrão, considerando o formato de uma tabela, por exemplo. Então, visualmente, eu resolvi montar dessa forma, uma forma alternativa, para facilitar vocês enxergarem a fixação, como eu falei, né? Então, olha como é que funciona. Na prática, tá? Ou seja, uma tradução, né? É uma forma diferente, ao invés de você utilizar as fórmulas propriamente dito, a gente acaba utilizando o formato de uma tabela, né? Então, vocês vão perceber que é muito mais mecânico vocês realizarem a operação dessa forma, tá? Se vocês desejarem, ou para ilustrar, inclusive, vai facilitar bastante, tá? Imagine então a seguinte coisa. A gente acabou fazendo o levantamento. Ao fazer o levantamento dos dados, aqui já estão ordenados, né? Tá? A gente acabou determinando lá no slide anterior as respectivas médias, não é isso? Para o conjunto A e para o conjunto B, para o cliente A e para o cliente B. Ao a gente fazer o cálculo, né, da nossa variância, considerando o nosso cliente A, vamos fazer tudo o que a gente precisa para o A, a gente obtém os resultados, depois faz tudo o que precisa para o B e obtém os resultados. Aí a gente confronta os resultados, senão vai dar uma confusão danada. Faça um por vez, que é mais simples, é mais fácil da gente confrontar, tudo bem? Então vamos trabalhar primeiro com o cliente A. No nosso cliente A, você percebe claramente, né, que a gente vai ter o quê? A gente vai ter os nossos custos referente a cada um dos anos, a gente vai ter as médias, tá? Ou seja, qual é a média que foi calculada, que é 86 e 87 no nosso caso, não é isso? Tá? E seria interessante quando a gente faz a construção de tabelas e é uma tradução diferente da expressão, ou seja, eu estou traduzindo em formato de tabela aquela expressão para o cálculo da variância, né? Que a gente viesse a determinar duas colunas, de maneira que essas duas colunas elas vão representar a diferença de cada um dos valores em relação à média, e a gente vai pegar esses resultados e elevar ao quadrado para que a gente venha fazer a posterior soma. Né? Então vocês vão perceber que se torna muito mais automático, muito mais simples vocês operarem, lidarem dessa forma, do que fazer a interpretação ou a substituição diretamente nas fórmulas. Fica a seu critério, que vocês acharem mais interessante. Não tem problema, as duas são equivalentes, tá bom? O que a gente faria então? Só para a gente construir então a nossa variância, considerando o nosso cliente A, a gente faria o seguinte. Vamos criar então 4 colunas, como eu falei, não é isso? A primeira para custos, tá, que seriam os valores, né, anuais. A média, a gente faz o seguinte, pega o nosso valor de média e copia e cola. Ou seja, a gente replica ela em todas as nossas células, tá, da nossa tabela, daquela coluna, tá bom? Para facilitar o processo. Você vai ver como é mecânico. Na sequência, a gente vai criar uma coluna chamada desvio médio, ou seja, a distância de cada um dos anos em relação à média de anos, tá? E a gente vai calcular o nosso desvio médio ao quadrado. A gente está elevando ao quadrado justamente para poder sumir com o nosso negativo e para poder permitir a gente encontrar o resultado de maneira que o desvio médio não esteja centrado em zero. Tá? Então, o que a gente faz? A hora que a gente pega os nossos custos e a gente replica eles aqui, ó, todos eles, então do 78 até o 99, tá? E a gente pega a nossa respectiva média e copia e cola aqui, ó. A gente chega e coloca de cima a baixo o mesmo valor que é o valor aferido para a média. Na sequência, o que a gente faz? A gente subtrai a primeira da segunda coluna. Na hora que a gente subtrair o 78 do 86 e 87, a gente vai encontrar menos 8,87. Ou seja, significa que o valor 78 para esse ano corresponde ao quê? Ela está longe, né, da nossa média, 8,87 à esquerda da nossa média. O valor negativo corresponde ao valor à esquerda, antes da nossa média. Está abaixo da nossa média, tá? A hora que você pega o 80 e subtrai do 86 e 87, vai dar menos 6,87. Ou seja, o número 80, né, o valor 80, o custo 80, tá, ele está distante da média 6,87. E como ele é negativo, ele está à esquerda da média, ele é inferior à nossa média. Tá bom? E a gente vai fazer esse mesmo processo para todas as nossas entradas. A hora que a gente faz isso, a gente vai obter os respectivos desvios médios que a gente chama. Tá? Tem autores que acabam denotando por DI, tem autores que acabam denotando por DM. Eu não faço distinção, eu não tenho problema com relação a isso. Ou DM ao quadrado aqui, não tem problema com relação a isso. Tá? O importante é você saber que você está pegando a distância de valores em relação à sua média. A partir do momento que você encontrou esses valores, na sequência, tá?
a gente pega e eleva ao quadrado cada um deles. Na hora que a gente eleva ao quadrado, então você vai pegar, por exemplo, menos 8,87. Na hora que você eleva ao quadrado, você vai obter aqui 78,6769. Coloquei com mais casas decimais para dar alguma precisão. Tá? Você poderia trabalhar com uma precisão menor, não teria grandes problemas aqui, tá? Nesse nosso exemplo. Tá? E aí a gente pegaria, por exemplo, o menos 6,87, ao elevar ao quadrado, dá 47,1969. E a gente vai fazer isso para todos os elementos. A partir do momento que você realizou, tá, esse quadramento, né, você acabou quadrando todos os valores dessa coluna de desvio médio, então virou uma coluna de desvio médio ao quadrado, a gente vai pegar esses valores e vai somar todos eles. A partir do momento que você soma todos os valores, você vai acabar obtendo esse resultado aqui, 334,87 aproximadamente. Tá? O que a gente faz com esse valor agora? Esse valor ele vai corresponder à soma dos desvios médios ao quadrado, ou seja, a soma da diferença dos valores em relação à média ao quadrado. Tá? Como a nossa variância é definida como sendo a média aritmética dessa soma, então a gente vai pegar então esse valor que a gente obtém, que é o 334,8752, e vai dividir pela quantidade de elementos, ou seja, a quantidade de entradas que você tem. Você não está trabalhando com 8 anos, então são 8 anos de levantamento para custos. Na hora que você faz esse cálculo aqui, você acaba encontrando, né, um resultado que a gente vai dar o nome de variância. Né? E essa variância, né, como é chamada medida quadrada, por isso, inclusive, que a gente denota por esse símbolo, que é o sigma ao quadrado, né? É uma medida chamada quadrada porque ela é de difícil tradução, porque na realidade você acabou somando valores que estão ao quadrado, então a medida é ao quadrado, né? Então você acaba percebendo que é difícil a tradução desse resultado. Então como é que a gente faz para poder dar um sentido, né, dar uma finalidade? Você acaba percebendo que como ela é uma medida quadrada, na prática a gente tem que tirar esse quadrado, a gente tem que substituir esse quadrado e transformar numa unidade linear, né? Como é que a gente faz isso então? Se a gente tem aqui, só para ilustrar, se você tem sigma ao quadrado é igual a 41,85, por exemplo, se você quiser tirar esse quadrado, como você tem uma igualdade, uma forma de você realizar esse processo é você aplicar a raiz quadrada dos dois lados. Então, se você aplicar a raiz quadrada dos dois lados, você corta o quadrado aqui com a raiz e vai sobrar o que para a gente? Raiz de 41,85. Esse resultado, na hora que você fizer o cálculo na calculadora, vai dar 6,47, vai ser o que a gente chama de desvio padrão. Ou seja, em média, a variação dos valores em torno da sua média, tá? Em média, tá? Vão ser por volta de 6,47. Tá? Como ele está falando em milhões de reais, provavelmente, significa que a variação em torno da sua média é por volta de 6,47 milhões de reais. Tá? Dos valores ali distribuídos, né, no decorrer desses 8 anos. Tá bom? Vem cá agora, vamos conferir, vamos confrontar agora com os resultados para o nosso cliente B. Olha como é simples a ideia. O que a gente faz então? A gente vai fazer o mesmo processo, só que agora trabalhando com os dados de B, não é isso? Você sabe que para o conjunto B, você tem o quê? Você tem que a média é 79. Então vamos criar uma outra tabela também, assim como a gente fez com A, para confrontar os resultados. Então a gente vai criar uma coluna para custos, uma coluna para média, uma coluna para o tal do desvio médio, por exemplo, e uma coluna para o desvio médio ao quadrado, tá bom? Só para facilitar o processo. O que a gente faz então? A gente vai pegar todos os valores que você tem no seu conjunto B, ou seja, no seu cliente B, os custos, né? E você vai replicar eles aqui. Na hora que você faz isso, você vai criar uma outra coluna que a gente vai chamar de média. Então você vai pegar aquela mesma média que é o 79 e vai copiar e colar aqui, ó, em todas as suas células dessa coluna, tá bom? O que você faz agora? Você vai subtrair a primeira da segunda coluna. A primeira da segunda coluna. Na hora que você faz isso, você vai pegar então 67, né, menos 79, vai dar menos 12 para a gente. O que isso significa? Significa que nesse ano, como obteve um custo de 67, significa que ficou 12, né, 12 milhões provavelmente, né, abaixo da sua média que foi 79. Ou seja, à esquerda da sua média. Teve um ano que ficou abaixo da média, não é isso? Tá? Então foi a variação que foi sofrida nesse período. A hora que você pega, então, para o primeiro, a hora que você pega para o segundo, 76 menos 79 vai dar menos 3. 76 menos 79 vai dar menos 3. E assim vai para todos os períodos, todos os anos. Na hora que a gente faz, então, a verificação de todos os anos, você vai perceber que tem valores negativos e positivos, né? Porque o desvio padrão, na hora que você faz a soma, é para estar centrado, por causa da média, que é uma unidade, é uma medida ótima, né?
e é para estar zerado. Para poder acabar com esse problema, a gente eleva ao quadrado para obter a variação, o respectivo reflexo, o impacto da variação. Então, na hora que você pega todos os valores dessa sua coluna e eleva ao quadrado, naturalmente a gente acaba obtendo valores positivos, que nesse nosso caso aqui é menos 12 ao quadrado dá 144, menos 3 ao quadrado dá 9, menos 3 ao quadrado dá 9, e assim para todos eles. Até que você chegue lá embaixo e você obtenha um resultado, né, aqui, ó, de 364. O que a gente faz agora com essa soma, né, que a gente acaba obtendo ao somar esses valores aqui, né, tá? Dessa diferença, né, de cada valor em relação à média ao quadrado. A gente vai pegar esse resultado e vai calcular a média dele. Ou seja, a gente vai pegar esse valor e dividir pelo total de elementos, que no nosso caso, tá, a gente tem 8 elementos, 8 entradas, tem 8 custos aferidos, não é isso? Tá? Então, porque são 8 anos, né? Então, na hora que você faz o cálculo dessa sua essa média, né, desses dois valores, você acaba obtendo um resultado que é 45,5, e esse 45,5, na hora que você obtém esse resultado, a gente vai dar um nome de variância. Então, se a gente quisesse verificar com uma medida difícil, né, como eu já falei várias vezes, né, você acaba tendo que identificar, por exemplo, o desvio padrão respectivo. Então, como você percebe que a sua variância é uma medida quadrada, para transformar numa unidade linear, a gente pega, então, olha aqui, ó, esse nosso valor, né, que é 45,5, e a gente aplica a raiz quadrada dos dois lados para manter a igualdade. Na hora que você corta aqui a raiz com o quadrado, vai sobrar para a gente raiz de 45,5. Na hora que você faz, então, o cálculo de raiz de 45,5 na calculadora, é para dar perto de 6,74. Claramente, a gente acaba percebendo, né, que quando a gente está... Deixa eu até apagar aqui para a gente essa bagunça toda. Claramente, a gente acaba percebendo que quando a gente está comparando os dois conjuntos, né, a gente acaba percebendo, acaba verificando que esses dois conjuntos, eles estão trabalhando, né, com uma variação diferente, uma variação distinta. Né? Então, quando você pega aqui então com o nosso primeiro conjunto, né, na prática aqui, você acaba percebendo que dá 6,47 para o A e dá 6,74 para o B. Ou seja, qual conjunto sofre menor variação em torno da média em média? Tá? O nosso conjunto A. Ou seja, você percebe claramente que os custos estão mais próximos entre si, né? Estão mais próximos da sua média, né? Quando você está trabalhando, por exemplo, com o seu cliente A. Esse cliente A, então, ele é um pouco mais confiável, tá? No sentido de custos, ou seja, custos são um pouco mais garantidos de acontecerem futuramente, se você estiver trabalhando com A, do que com B, no caso. Então, você vai perceber que quando você está confrontando os dois, né? Significa que se você se apoiar estritamente na média para identificar uma renovação, uma atualização de contrato, ou então verificação de algum critério, alguma coisa com relação aos seus clientes, né? Você vai perceber que quando você tem um desvio padrão um pouco menor, em relação ao outro, estou dizendo, você vai perceber o quê? Vai perceber que esse cliente, né, ele oferece mais garantia, um pouco mais de segurança, né? Os dois desvios padrão que você tem aqui são altos, tá? Se você comparasse com um único conjunto, fazendo um único estudo, você verificaria, por exemplo, que o seu desvio padrão poderia ser bem menor. Né? Se você não estivesse comparando entre conjuntos, somente um único cliente, por exemplo. Né? Mas você acaba percebendo que como a diferença dos dois é o que vai importar para a gente, ou seja, qual deles é o menos pior, qual deles é o mais estável, né, nesse nosso contexto, você vai perceber que, na prática, o que tem os valores mais próximos da sua média. Né? Ou seja, a média ela tem um pouco mais de garantia. Aqui eu não estou falando no valor médio de custos. Tá? Então você percebe, por exemplo, que no primeiro cliente você tem ali 86,87 custo, é um valor superior ao cliente B, que tem 79 de custos. Né? Se você for olhar estritamente em valores, a questão monetária, né, o cliente B ele acaba tendo um custo menor, né, do que o cliente A naturalmente. Mas eu estou dizendo que quando você pega o cliente A, significa que os valores estão mais próximos desse 86 do que, por exemplo, o cliente B, que os valores estão um pouco mais distantes, um pouco mais espalhados dos 79. Isso quer dizer para a gente o quê? Quer dizer que se você quisesse trabalhar com a garantia, né, a certeza, um pouco mais de certeza, para você, por exemplo, programar, planejar, né, seus transportes e tudo mais, seus suprimentos e tudo mais, você teria um pouco mais de garantia, um pouco mais de certeza, um pouco mais de estabilidade se você lidasse com o cliente A. É isso que eu estou dizendo. Tudo bem? Tá? Então, olha como é simples o conceito em si. Tá? Agora, quando a gente está lidando, né,
com esses casos aqui, a gente acaba percebendo, né, que, bom, nesse caso aqui você percebe claramente que o 6,47 é menor que o 6,74, né? Então o nosso cliente A aqui, ele seria então mais interessante no sentido de você ter a manutenção do seu custo, você ter a manutenção da sua média, ter mais certeza de que ela venha ocorrer, do que o seu cliente B, por exemplo. Tá? Agora, será que dá para conferir o quanto, né, que um é melhor do que o outro? Será que dá para conferir, dá para confrontar, por exemplo, né, o quanto que representaria, né, na questão de estabilidade, qual seria o conjunto que apresentaria custos mais homogêneos entre si? Ou seja, qual seria o cliente que ofereceria a cada ano que se passa, né, uma amortização, uma diluição, uma aproximação de valores a cada período que passa mais estável do que no outro conjunto? Será que o conjunto A é melhor do que o conjunto B, porque os custos são mais programados, os custos são mais organizados, os custos são mais estáveis entre si? A distância entre eles é menor do que no caso de um conjunto B, por exemplo? Não sei. Tá? Conjunto A ou B. Então vamos verificar isso. Aí que entra a história da gente estar lidando com o tal do coeficiente de variação, aumento de Pearson. Então, o que a gente faz? Na prática, você vai perceber que na hora que a gente faz o cálculo do nosso coeficiente de variação, a gente tem condições de verificar e confrontar, né, quais são os resultados que você vai obter entre um conjunto e outro, para identificar qual deles é mais estável, qual deles é mais homogêneo. Ou seja, a variação que você tem entre um custo e o outro, de um ano para o outro, para um cliente, pode ser o A ou B, não sei, né? De maneira que você perceba que eles são menores. Quanto menor a variação que você tiver entre clientes, em torno da média, significa que os valores estão mais próximos. Se eles estão mais próximos, são mais contínuos, vamos falar assim. Se eles são mais contínuos, significa o quê? Significa que você tem mais certeza de que a média ela tem mais segurança. Né? Porque, na realidade, eles representam com mais fidelidade o conjunto de dados porque eles estão mais próximos entre si. Tá? Então, vem cá, nesse nosso caso, se a gente pegasse, por exemplo, o cliente A e o cliente B, no caso do cliente A, a gente calcularia a média de custos, tá? Como sendo 86 e 87, é o que a gente fez anteriormente. No nosso desvio padrão, 6,47, como a gente fez anteriormente, tá? E a mesmíssima coisa para o nosso cliente B, 79 e 6,74. Se a gente pegar agora e fizer a divisão, a proporção, o comparativo, né, entre o desvio padrão do A pela média do A e fizer a mesma coisa para o B, o desvio padrão do B pelo coeficiente, pela média do B, na hora que a gente fizer essa divisão, essa proporção, esse comparativo, a gente vai descobrir o quanto que o desvio padrão, tá, vai se referir, né, o quanto ele vai equivaler, quanto ele vai ser proporcional à nossa respectiva média, que é a referência para a gente tomar decisões. Então, se a gente pegar, por exemplo, o nosso coeficiente de variação do A, tá, a hora que a gente pega e divide, né, o nosso desvio padrão pela média, a gente obteve um resultado, aproximadamente 7,4%. E se a gente pegar a mesma fórmula, né, mesma expressão, mesmo comparativo, né, para o nosso conjunto B, o coeficiente de variação daria 6,74 dividido por 79. Claramente, olha aqui, ó, vocês já percebem o quê? Que para o nosso conjunto A, ou seja, para o nosso cliente A, a variação ela se torna menor. Olha aqui, ó, 7,4 em detrimento dos 8,5. Entre outras palavras, isso aqui vai dizer para a gente o seguinte: olha, significa que para o nosso conjunto A, os valores são mais estáveis entre si, ou seja, eles são mais próximos entre si, significando o quê? Que a nossa média ela é um pouco mais confiável, tá? Ou seja, significa que ela representa com maior fidelidade, pelo menos, né? O conjunto de dados que você tem. Você tem um pouco mais de segurança, um pouco mais de garantia do que se comparasse com o conjunto B. Né? Então, esse comparativo vai dizer o quanto que o nosso desvio se refere, o quanto ele equivale, né, da nossa média respectiva. Tá bom? Então, vocês acabam percebendo, utilizando esses conceitos, né, que é extremamente simples a construção. Né? O que acontece é que a gente tem que ter atenção, né, na hora da gente realizar as operações, realizar os cálculos, a interpretação. Né? Então é muito importante a gente dar um sentido, dar uma finalidade para os resultados que a gente obtém, porque é com eles que a gente vai acabar respaldando resultados, é com eles que a gente vai acabar tomando alguma decisão efetiva. Tá bom? Então espero que tenha ajudado vocês com essa aula, né, esses exercícios né, e essas interpretações, né, de maneira que possa facilitar um pouco mais o percurso aí. Tá bom, gente? Então vamos parando por aqui então, e qualquer dúvida que vocês tiverem, obviamente, pode perguntar, eu estou à disposição, tá ok? Bons estudos, pessoal! Vamos lá, boa sorte! Valeu! Tchau, tchau!